Bom, rapaziada, mandaram pra mim aqui um vídeo pra mim reagir, que é a inexplicável borda branca no escudo do Corinthians, do canal Storyble Futebol, beleza? Vamos ver então, o link do vídeo dele vai estar na descrição. E vamos ver aí, a inexplicável borda no escudo do Corinthians, borda branca. E vamos ver do que se trata o vídeo, deixa o like, se inscreve. E se quiserem mais vídeos nesse estilo, comentem aí, beleza? Esse é o escudo do Corinthians, um dos mais icônicos do futebol brasileiro. Mas e se eu te disser que para grande parte da torcida do próprio Corinthians, esse logo da tela tá errado? Não deveria ser assim. E é sobre isso que vamos falar no vídeo desse mês. Cara, eu não sei, eu nunca vi nada sobre, mas eu acredito que o motivo, vamos ver durante o vídeo se eu vou acertar, que é porque se você coloca essa borda branca no escudo do Corinthians, fica meio que tricolor, não fica não, e não alvinegro, né? Vamos ver. Vamos ver. Olha, eu não sou corintiano, muito pelo contrário. Acho que eu não percebi, não, irmão. Acho que. Não sei se ficou claro aqui, Não. mas eu torço para um rival, inclusive. Eu também. Talvez eu não seja a pessoa com mais propriedade para falar desse assunto. Até porque, Olha que doideira. Um Santista reagindo a um São Paulino falando do escudo do Corinthians. menos de um ano atrás, eu não fazia ideia da existência desse problemão. Até um dia que eu tava meio à toa navegando pelo YouTube, quando apareceu pra mim esse vídeo do Kaká Catalão, do canal do Povo Escolhido. Muito bom canal. Olha, clicar nele foi a melhor decisão da minha vida. Caraca. Se eu tivesse que escolher um vídeo meu pra viralizar, pra ter 1 milhão de visualizações, seria esse de hoje. Não que seja um assunto que me cause prazer debater, pelo contrário, é um vídeo que eu gostaria demais A camisa dele tem a borda branca, hein? de não ter que fazer. Eu me refiro, claro, àquela maldita bordinha branca que inventaram em volta do símbolo do Corinthians. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é essa branca em volta do símbolo do Corinthians? Quem é o filho da puta? Desculpa, não tem outra palavra. Quem é o filho da puta que inventou isso aqui? Olha o tamanho que ficou um negócio gordo. Desse tamanho. Um branco. Pra que colocar esse branco? Pra tirar o efeito do vermelho no preto? Olha um e olha o outro. Precisa explicar? Pô, jura que isso te incomoda pra irmão? Não para aqui, olha essa daqui. Que é essa, mano? O melhor é que ele tem todas, né? É essa? Essa daqui. Você tá um pouco mais Que fininha. é essa? Vai tomar no cu, sim, me incomoda demais. Olha, você pode até achar que eu tô inventando historinha pra prender vocês aqui no começo desse vídeo. E é verdade, eu poderia, mas não é o caso e eu tenho provas. Se vocês forem lá no vídeo do Kaká e olharem os comentários, vocês encontram o meu comentário de, sei lá, 1 ano atrás, quando eu nem tinha em mente fazer esse vídeo, até que mês passado alguém comentou pedindo pra eu falar da maldita borda branca, e cá estamos. Um São Paulino fazendo um vídeo inteiro sobre Corinthians. Como surgiu? Essa é a camisa 2 do Corinthians para a temporada de 1977. Cara, Camisa da quebra do jejum de 23 anos com o título paulista, um dos mais importantes da história do clube. Mas eu quero que vocês prestem atenção no escudo. Perceba que ele é diferente do atual, mas é bordado no peito sem nenhuma borda branca nas extremidades. A âncora, os remos e o círculo central estão em contato direto com o preto da camisa. Tem a borda Beleza? branca. Beleza. Então vamos avançar um pouco mais no tempo até 1990. Essa era a camisa reserva do clube, no ano em que venceu seu primeiro campeonato brasileiro. A camisa confeccionada pela Finta não tinha escudo bordado. Ele aparecia sublimado já praticamente do mesmo jeito que conhecemos hoje. Essa é a forma ideal do escudo na camisa para grande parte da torcida do Timão. Com a conquista do brasileiro, foi adicionada uma estrela dourada acima do logo. Pelo que eu pude Caraca, apurar não sabia dizer dos não. corintianos, as estrelas não são muito bem aceitas. Mas elas vão se manter na camisa O escudo do Corinthians com uma estrela em cima fica meio estranho, né? Parece. por Cara. mais uns bons anos. Em 95, o Corinthians trocou a finta pela pênalti, mas o escudo permaneceu inalterado até o ano de 1999. E foi aí que as coisas estranhas Olha a tal da borda começaram a branca. acontecer, quando quem passou a confeccionar as camisas do clube foi a Topper. Pela primeira vez na história, uma borda branca aparece ao redor do escudo do Corinthians.
Borda essa que também dá as caras no primeiro uniforme. Mas Até por ser no camisa branca. branco, passa despercebido. É. Ela estaria presente em todos os uniformes durante o período da parceria entre a Topper e o Timão, incluindo camisas 3 e até nas camisas de goleiro. Outro ponto notável é que a Topper também começa a diminuir consideravelmente Nossa, patrocínio da Pepsi, da tamanho do Batal. escudo do clube, até chegar em 2002, o último ano da fornecedora à frente do Alvinegro. Em 2003, sai a Não, Topper assim eu já vi o escudo do Corinthians algumas vezes, com mais estrelas, mas só daquele jeito que tinha só uma, eu achei estranho. Assim eu já vi algumas vezes. e começa uma das parcerias mais longevas do futebol brasileiro, Corinthians e Nike. Logo que chegou, a Nike deu uma amenizada na situação. Na camisa alternativa de 2003, aplicou uma borda preta na camisa preta. Embora não seja o ideal, já não ofende tanto quanto o que vinha sendo feito nos kits passados. Nota-se Eu acabei de perceber que eu sou muito burro, tá ligado? Tipo, eu falei que o time viraria tricolor por causa da borda branca. Meu Deus do céu. Tem gente que vai assistir só o comecinho do vídeo e vai estar me xingando nos comentários já, cara. Já tem branco no escudo mesmo, se tem a borda branca. O que eu tô falando de tricolor, cara? Meu Deus. já não ofende tanto quanto o que vinha sendo feito nos kits passados. Nota-se que apesar do bordado ser preto, um pequeno contorno branco foi adicionado no escudo, mas ainda de maneira muito tímida. Além disso, o escudo continuava sendo aplicado em proporção bem menor, como no final da era Topper, até a camisa de 2009, quando recuperou o tamanho dos Mais anos estrela. 90. Em 2011, a camisa 2 não teve o escudo bordado e, portanto, não tinha nenhuma borda preta. 2011 foi também o último ano das estrelas na camisa. Olha O lá. time campeão da Libertadores de 2012 já não tinha elas em seu peito. Durante todo esse Ficou muito mais limpo, né? Tinha muita estrela ali, pô. período, a Nike manteve o padrão de bordado branco na camisa branca, bordado preto na camisa preta. Todavia, a aplicação do bordado branco ainda podia ser visto em algumas outras camisas da Nike nesse período, em situações que não faziam sentido nenhum, como em camisas de goleiros azuis, cinzas e amarelas. Mas tudo bem, até aqui dá pra passar um pano. Até que chegou o fatídico ano de 2017. E sem mais nem menos, Vamos ver. o escudo do Corinthians na camisa 2 aparecia assim. A Nossa. maldita borda branca voltou. Maior do que nunca. Chega a ser quase Eu inexplicável ia falar, o tamanho disso aqui, cara. esse retorno. Até 2016, tinha se mantido um padrão. Daí em diante foi tudo por água abaixo. Pior que eu sempre me perguntava quando eu via alguns amigos meus com camisa do Corinthians assim, né? Eu sempre ficava pensando, caraca, por que tem esse contorno enorme branco, né, velho? 2018, 2019, 20, 21 até 23, as camisas modelo torcedor tinham esse bordado que formava uma enorme mancha branca ao redor do escudo, enquanto as modelo jogador, que não eram bordadas, tinham um contorno branco bem mais proeminente do que aquele que a Nike tinha utilizado nos anos anteriores. A diferença Então é podemos drástica. concluir que essa borda surge em 1999 com a Topper. A Nike consegue mascarar ela camuflando a borda na mesma cor da camisa até 2016. De 2017 até 2024, o borrão branco retornava. Agora que a gente entendeu em que momento que ela surgiu, vem a pergunta. Em primeiro lugar, por que começou essa história de ficar colocando borda no logo do Corinthians? Isso que eu queria saber. Exatamente, por quê? O motivo de tudo isso é bem simples e até que bem razoável. O logo do Corinthians é extremamente complexo. Sem entrar aqui no mérito de beleza, é um fato que ele é de extrema dificuldade de Deve ser mais difícil de bordar, né? reprodução. Eu explico. Para começar, ele é um dos raros escudos de time que possui buracos nele. No topo da âncora e na área entre ela e os remos, tem um espaço negativo que dificulta muito o processo de bordagem. É verdade. Além disso, tem o próprio formato, que possui Inclusive, meus pais fazem bordados e isso daqui é verdade mesmo. O Corinthians é um dos mais difíceis, mais complicados. curvas bem proeminentes e sinuosas, que praticamente impossibilitam a reprodução com precisão pelas máquinas que fazem os bordados. Mas aí você me diz, se é impossível fazer o logo sem a borda, como é que eles fizeram lá em 77, lembra? Você não disse que era bordado? Sim, eu disse. Acontece que o processo de bordagem feito hoje é completamente diferente daquele feito nos anos 70 e 80. Naquela época, o processo era bastante manual.
Por isso, é bem comum você pegar camisas desses tempos e ver os Olha escudos isso. meio deformados, sem uma padronização. Eles acabavam saindo diferentes uns dos outros porque Esse aqui do Curitiba é sacanagem, olha. Nossa. a coisa era Todo feita torto. meio que ali na mão. Além dessas imprecisões, isso tornava praticamente impossível de fazer uma produção em larga escala para comercialização, por exemplo. Se você pegar uma foto de qualquer camisa do Nossa. Corinthians de 77 daquela época, você vai ver que o escudo era todo torto. Hoje em dia, o processo é todo digital, os escudos ficam bem mais precisos e os detalhes não se perdem como naquela época. Isso porque o escudo na camisa é praticamente um tecido. A costura só é feita em volta, na borda mesmo, para prender o tecido do escudo no tecido da camisa. Eu não sou um especialista na área, Cara, se eu Clube falei uma Penguin, besteira, me perdoem, mas em suma é isso. Por exemplo, essa camisa aqui do Ajax. O escudo do Ajax é extremamente complexo, cheio de detalhes, mas tudo bem, porque a única costura de fato é o círculo ao redor. A parte interna do logo é praticamente só um tecido com os detalhes impressos. Isso também permite que outros materiais sejam utilizados. Por exemplo, nessa camisa do São Olha lá a Caetano, borda o branca aí escudo é emborrachado, ó, mas em volta é bordado, para prender um material no outro. Eu não tenho nenhuma camisa antiga daquela época para poder explicar melhor, mas recentemente eu ganhei essa camisa do Central de Caruaru, que apesar dela ser recente, o escudo por algum motivo é bordado da forma mais rústica, digamos assim. Se assemelha mais com o jeito antigo. Dá para perceber que cada detalhe de dentro do escudo foi feito com as linhas de costura mesmo. O escudo inteiro foi bordado, inclusive as letras, e isso faz com que elas percam um pouco da legibilidade. Dá pra ver um pouco inclusive as falhado. linhas saindo aqui, ó. Mas aí você me pergunta, esse tipo de bordagem não possibilitaria a confecção do escudo do Corinthians sem o contorno branco? Eu te respondo sim. Isso tanto seria possível que existe um modelo de camisa licenciada do Corinthians, chamada Democracia, que tem o escudo bordado exatamente dessa forma. Evidentemente, não é um produto feito pela Nike. Outro exemplo é a camisa da Proibição, feita pelos Gaviões da Fiel em Proibição. 1996, após a proibição das organizadas por conta dos incidentes do início dos anos 90. A camisa também trazia o escudo bordado de maneira muito semelhante, como mostra esse vídeo da excelente página Ritmo das Camisas. A questão é, como é que o Central de Caruaru e os Gaviões conseguiram fazer um bordado desse tipo e o Corinthians, que tem a Nike, não? Essa é uma pergunta que eu não tenho como te responder, mas eu suponho que a Nike não utiliza esse método para bordar as camisas do Corinthians por um simples fator: custo. Eu acho que tá bem claro Tudo que dá pra reduzir, os caras reduzem, né? que esse é o grande X da questão do retorno da borda branca no Corinthians em 2017. Afinal, de 2003 até 2016, a Nike fazia um escudo com fundo escuro para a camisa 2 e um com fundo claro para a camisa 1. Porém, a partir de 2017, provavelmente por motivos financeiros, ao invés de fazer um logo com fundo diferente para cada, eles decidiram fazer tudo branco e usar esse bordado independentemente da cor do uniforme. Mas o Corinthians não é um caso único. Dá pra gente comparar Tem esse mais caso clubes? com o de outros times ao redor do mundo que também têm escudos complexos. No Brasil, acho que o No Corinthians é o futebol único, inglês, então, por né? exemplo, terra natal do Corinthians Casuals, que inspirou o Corinthians paulista, a gente encontra diversos primos, como o Crystal Palace, o Sunderland, o Tottenham, o Newcastle e até o próprio Manchester United. É E verdade. caso você nunca tenha notado, pode reparar que se um desses escudos estiver bordado na camisa, eles vão ter uma bordinha muito semelhante à do Corinthians. Tá, mas se todos esses times têm borda, por que essa reclamação vem tão forte da torcida do Corinthians e pouco se ouve falar do resto? Então, agora a coisa fica séria de verdade. Fora da camisa. Acontece que a borda branca não ficou só na camisa. Se você ligasse a TV em qualquer canal de esporte em uma manhã de sábado, você ia ver É esse verdade, mano. Inclusive, eu tenho até que ver se eu uso isso daí nos meus vídeos, né? Talvez eu deixe os corintianos bravos, mano. Mas eu acho que eu não uso com a borda branca, não. logo. E não, você não tá ficando louco. Tem uma borda branca ali. Se você fosse seguir o Corinthians no Instagram, esse ia ser o logo da foto de perfil. Se você fosse comprar uma garrafa d'água do Corinthians,
esse ia ser o escudo estampado. Se você fosse comprar o baralho oficial do Timão, você ia ver esse escudo na sua carta. Se você fosse jogar com o Corinthians no seu videogame, esse seria o distintivo que você ia selecionar. Se Porque pior que virou muito padrão, né, velho? você fosse na porta do CT Joaquim Grava, Olá. esse seria o escudo pintado no portão, meus senhores. E não, antes que me perguntem, o portão do CT não é bordado. Ok, a gente viu que a coisa extrapolou um pouquinho aqui. O escudo com a borda branca se espalhava como uma doença, pegando o espaço do escudo, entre aspas, oficial. Chegou um ponto que praticamente todo produto do Corinthians, oficial ou não, viria com a borda branca. Olha no próprio vídeo do Kaká. A camisa licenciada que ele estava usando tinha uma bordinha branca. A toalha que estava no encosto da cadeira dele tinha uma bordinha branca também. A coisa escalou em um nível que o Corinthians só podia estar de sacanagem. Olha essa camisa que eles colocaram para venda. Não, você não tá vendo errado. Não tinha escudo, só tinha borda. A borda sequestrou o escudo do Corinthians. Juro, é inacreditável isso acontecer. É difícil delimitar se versões com esse elemento estranho existiam antigamente. Pode até ser que apareçam Olha o escudo do meu peixão aqui, hein? aqui ou ali, afinal Mudou também. o Corinthians não é conhecido por aparecer correto nos lugares. Dá pra fazer um Corinthians vídeo só sobre cabeçuda. isso no futuro, se vocês gostarem. Porém, pelo que eu pude apurar, esse tipo de logo só começou a dar as caras por volta de 2008. Mas para confirmar, eu fui olhar como o escudo aparecia no site oficial do Corinthians ao longo dos anos. Para minha grata surpresa, existiam registros do site do Timão desde 1997, na época de estrutura bem rudimentar, apenas com um simpático gif do mosqueteiro revelando o escudo do clube. Avançando um pouco no tempo, vemos que o gif foi trocado por um em comemoração ao título paulista de 97. Em 98, Não, olha como é que eram os sites, né, velho? o layout dá uma encorpada e já Oh. ganha uma carinha de começo de anos 2000. Mas foi no ano de 2001 que eu encontrei o que eu buscava. No header da página, pela primeira vez, um pequeno Já tem uma traçado bordinha. branco aparece no entorno do escudo em um veículo oficial de mídia do clube. Porém, foi apenas um caso isolado, visto que na próxima grande mudança do site, em 2003, o escudo se apresentava apenas com uma borda preta. Em 2005, para além da borda preta, foi inserido um gradiente branco de gosto bem duvidoso que permaneceria até 2008, quando houve outra grande reforma Mais no uma site, borda. e aí sim, de forma definitiva, a borda branca como conhecemos aparece ao redor do símbolo do Corinthians. E desde então, ela se tornou constante. Em 2010, praticamente todas as vezes em que o escudo do Corinthians aparecia no site, Opa! Olha só, logo contra o Santos aqui, hein? em 2010, praticamente todas as vezes 22/9. Foi de que ano isso aqui? 2010. Quem ganhou esse jogo aqui, rapaziada? Quem sabe? Inclusive a classificação, o Corinthians está em primeiro aqui. em que o escudo do Corinthians aparecia no site, tinha a borda em volta. Em 2012, com a retirada das estrelas, idem, escudo com borda branca em todo o site. Então, estamos falando de três coisas diferentes. Existe o escudo certo, sem nenhum tipo de contorno, tem o escudo com borda maior, parece uma bolacha que é aplicado nas camisas, e tem um terceiro escudo, também com borda, que aparece no site e nos produtos. O modelo visto nas camisas começa a aparecer em 99, depois de 2002 tem um hiato e retorna em 2017. O terceiro Muito grande essa escudo borda. aparece no site do clube em 2001, isoladamente. Só é notada uma presença constante dele de 2008 em diante, embora existe fundamento você apontar que esse escudo é uma variação daquele que aparece em todas as camisas da Nike com o Corinthians. Se você viu o vídeo sobre o mistério do escudo do Júnior Barranquilla, você deve estar pescando algumas semelhanças nesses dois casos. Caso vocês queiram que eu veja esse vídeo aí, comenta aí. Talvez alguns times de futebol só não cuidem direito das suas marcas e alguns logos distorcidos acabam se confundindo com a identidade oficial do clube. E eu estaria concordando com você até eu encontrar isso aqui: o Manual de Marca do Corinthians. Um manual de marca, como o próprio nome diz, é um arquivo ou um livrinho com instruções de como determinada marca pode É muito complexo, né? Um vídeo desse pra uma borda branca. e não pode ser aplicada. No português, claro, isso evita que as empresas cometam crimes com a identidade do clube na hora de Que é isso aqui, cara? Avante Corinthians, meu Deus do céu. Que nem já tá dizendo ali em cima, né? Imagem proibida em 195 países. Que é isso, cara?
Meu Deus do fazer os céu. produtos. E dando uma rápida olhada nesse manual, aparece bem claramente que existe a possibilidade do logo do Corinthians ser aplicado com uma borda branca em fundos escuros. Ou seja, o Esporte Clube Corinthians Paulista institucionalizou como oficial o escudo com borda pelo menos desde 2020, ano em que o manual foi implementado. Isso explica o motivo dele aparecer Faz tanto sentido. nos últimos anos. O escudo com a borda branca não Olha o era Santos de um novo erro. ali. Era exatamente o que o Corinthians queria no momento em que divulgou esse manual para os seus parceiros. Mas somente Apareceu o que o até Corinthians aqui, ó. queria. Apareceu até o vídeo do Kaká aqui que ele falou. Aqui, ó. A maldita borda branca. Divulgou esse manual para os seus parceiros. Mas por que o clube faria isso? Existe alguma explicação plausível para eles usarem tanto essa borda? Daí você pode pensar: ah, é para dar contraste em fundos escuros na parte da corda, na lateral do escudo que tem um contorno. Não é. Ok, isso até faria sentido, só que não é o caso porque no próprio manual existe uma versão do escudo com borda preta, ou seja, eles não estão tão preocupados assim em preservar esse detalhe. Mas sabe quem poderia esclarecer muito bem as nossas dúvidas? O próprio diretor de marketing do Corinthians, José Colagrossi. Fui pra cima do tal do Colagrossi. Falei, querido, você consegue me explicar por que essa porra dessa bordinha branca na camisa do Corinthians? Eu não falei assim. Eu fui extremamente educado na primeira vez. Ele ouviu, falou, cara, eu nunca tinha reparado nisso, me dá um minuto que eu vou averiguar isso daí. Beleza. E aí ele voltou, falou, olha, o negócio é o seguinte, de fato, isso daí tá pra tudo quanto é lado. E pelo que eu pude descobrir, isso acontece porque a Nike está dizendo pra nós que ela não consegue bordar o símbolo do Corinthians sem uma borda em volta. E eu respondi, olha, isso não é verdade, porque o símbolo do Corinthians foi feito de maneira perfeita ao longo de muitos anos, com alguns períodos de escrotices pontuais, como aquelas da Topper que eu mostrei. E me assombra você falar que a Nike não consegue fazer o símbolo do Corinthians sem essa porra dessa borda. Agora, É corte de gasto. Não tem responda, como. falei pra ele. Por que não borda preta na camisa preta, então, e borda branca na camisa branca? E ele foi falar com os caras da Nike, que os caras da Nike falaram pra ele, pois é, você tem razão, até que isso não é uma coisa tão difícil de resolver. Todo o material promocional do Corinthians vai com dessa bordinha branca. E eu questionei isso. Olha o que o Colagrossi respondeu pra mim, a sinceridade dele foi assim, cortante, e mostra o absurdo que é, como as coisas podem ser o Corinthians. Olha o que ele falou pra mim, que como a Nike fazia esse bordado pra poder fazer as camisas, o Corinthians achou por bem igualar o símbolo da Nike pra deixar tudo igual e pra agradar a Nike. Vai tomar no cu. Ou seja, o Corinthians resolveu, em vez de falar pra Nike, vai tomar no seu cu, faz direito, o Corinthians começou a fazer errado pra agradar a Nike. É bizarro, é surreal, é inacreditável, mano. Isso importa? Vamos ver. Eu imagino que uma parcela considerável de vocês chegou nesse ponto do vídeo com o seguinte pensamento. Ok, eu entendo o problema, só que não é um problemão, não é algo que as pessoas deveriam implicar. Se você é uma dessas pessoas, eu te entendo, mas eu discordo de você. Imagina se as pessoas pegam o escudo do teu time, que você aprendeu a amar e conviver a vida inteira, e distorcem ele para supostamente uma marca ter mais facilidade para aplicar. Eu ia ficar pé da vida. Por isso, eu dou toda a razão ao torcedor corintiano. Vocês que acompanham o canal sabem que Faz sentido. talvez eu pense mais do que eu deveria em escudos de time. Talvez eu tenha uma leve obsessão por esse assunto. Então talvez o errado seja eu. Será que essa borda é um problema tão grande quanto a gente está fazendo parecer? Será que o corintiano médio sabe desse problema? Será que ele reconhece essa borda branca? É isso que eu ia perguntar. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, vocês conhecem desse problema aí? Vocês sabiam disso ou não? Que assola a identidade do clube dele há mais de 20 anos? A esse ponto, só me resta ir lá e descobrir. Ih, rapaz. Dia 9 de novembro, a véspera do meu aniversário, eu resolvi passar fazendo uma rápida viagem para a zona leste de São Paulo para assistir um não tão bom assim Corinthians e Ceará. Me perdoem, corintianos, eu não fui muito pé quente. Nos arredores do estádio, eu parei alguns torcedores para perguntar: você estranha alguma coisa nessa camisa? Para minha surpresa, mesmo com uma pergunta bastante aberta, vários torcedores entrevistados prontamente apontaram a borda branca como elemento estranho na camisa do clube. Eu adoraria mostrar para vocês as pérolas que foram ditas em relação a essa borda, mas a minha inexperiência como entrevistador falou mais alto Não e gravou o o áudio. áudio ficou... A borda branca me incomoda.
77, homenagem 77, a camisa é linda, mas a borda branca me incomoda 100%. Sempre me incomodou, Não, mas pô, dá pra escutar, pô. na real. Achei que tava sem A áudio. Nike implementou dentro do Corinthians que Não dá pra muito, não não. sei, o Corinthians aderiu um negócio que a Nike quis implementar e não vale a pena, tá ligado? Dá pra fazer um negócio mais bonito. A minha também tem a borda branca. E sim, eu tinha que manter isso no vídeo, porque eu não poderia simplesmente ignorar as 20 entrevistas que eu fiz e ter ido até a arena à toa. Então valorizem meu trabalho e se inscrevam no canal que já me ajuda demais. Obrigado. Desde a grande repercussão do vídeo do Kaká, a discussão cresceu entre a massa corintiana e desde então o tema passou a ser amplamente discutido em fóruns e nas redes sociais. O movimento foi tomando forma e uma parcela considerável da torcida corintiana pressionava para que seu escudo fosse aplicado da maneira correta. Graças a isso, hoje nas redes sociais do Timão, o escudo aparece sem borda. Nos telões atrás dos apresentadores Enquanto da Ponte Preta tem a borda na branca. TV, a borda também sumiu. No placar da arena, outrora vítima da borda, hoje o escudo é exibido de maneira perfeita. Mas ainda faltava uma coisa, a que mais incomodava. Todo lançamento de camisa do Corinthians, a torcida aguardava ansiosamente para ver como estaria estampado o escudo do clube. E depois de muita decepção em 2023, em 2024 a camisa 2 já não exibia nenhum contorno branco no escudo, embora a borda branca ainda existisse nas camisas de goleiro. Mas em 2025, depois de anos, finalmente o kit de uniformes do Corinthians não tinha nenhum tipo de borda estranha às camisas. Ou seja, o entorno do escudo era da mesma cor da camisa, tanto na modelo jogador, E aí a Nike vai falar que não dá pra bordar. quanto no bordado da modelo torcedor. A Nike basicamente voltou a fazer o que ela já tinha feito entre 2003 e 2016. Óbvio que os escudos com borda branca não vão desaparecer da noite pro dia completamente. O estrago já foi feito, talvez a um ponto irreversível. No Google, por exemplo, o escudo ainda tem a borda. Mas só de não ter essa bolacha branca imensa na camisa preta do Corinthians já é uma enorme vitória da Fiel. A Nike bem que poderia ter uma solução melhor, principalmente para as camisas modelo torcedor, que ainda ficam com aquele bordado estranho ao redor. E eles têm inúmeras possibilidades, desde usar outros materiais para fazer o escudo, quem sabe algo emborrachado ou até em TPU. Mas eu sinceramente não sei se a gente vai ver isso acontecer tão cedo, infelizmente. A discussão poderia ir bem além, mas eu preciso postar esse vídeo logo. Eu achei que iria sair em novembro e já estamos em janeiro. Tá aí. Então Então eu é acho isso, né? melhor acabar antes que tenha te prendido. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Passem lá, Storable Futebol. O link do vídeo vai estar na descrição. E é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu.